Olá, chegou a hora de você conversar com o Senado Federal. Está começando mais um Alô Senado. Hoje tem o tema da vez, dando destaque a um assunto pra lá de debatido dentro e fora do Senado. E mais, o salário dos agentes de combate a endemias, a extração de minério no Pará, a situação precária da rodovia Belém-Brasília em Goiás, o fator previdenciário e o preço da gasolina. O Alô Senado está no ar. A gente começa o programa com a mensagem da Iraci Pereira, de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. Ela conta que o Ministério da Saúde concedeu aumento aos agentes comunitários de saúde, mas não aos agentes de combate a endemias. A Iraci quer saber dos senadores por que uma categoria recebeu aumento e a outra não. Iraci, a gente levou a sua pergunta ao presidente da Subcomissão de Saúde, o senador Humberto Costa. Bem, dona Iraci Pereira, isso na verdade foi um lapso cometido pelo governo federal, mas que já foi corrigido. A medida provisória 568 elevou os salários dos agentes de endemias de R$ 545 para R$ 722, equiparando-se assim aos salários dos agentes comunitários de saúde. Então, o erro já foi corrigido. Há um mês atrás estive numa cidade chamada Oriximiná, que fica às margens do Rio Trombetas, no Pará. E eu me deparei com o seguinte cenário: um grande navio de aproximadamente 60 a 100 mil toneladas, passando na frente da cidade, indo em direção à mineração Rio do Norte. E todo dia, pelo que me disseram o pessoal lá presente, entra e sai um navio desse. A minha questão é o seguinte: o que fica para nós, não digo nem paraenses, mas fica para nós brasileiros, a não ser o grande buraco, e eu pergunto, que royalties, que valores que ficam para nós brasileiros? Essa é a questão. E isso não é uma pergunta só para os senadores paraenses, amazônicos, mas para todo o Senado. O que fica para nós, de fato? Na realidade, Dário, a tua preocupação procede. Procede porque nós temos no Brasil, podemos dividir essa atividade de extração e exploração mineral em duas partes. Aquela que é legal e aquela que acontece à margem da lei, não é? E que existem muitos garimpeiros explorando minérios, principalmente na Amazônia brasileira, de forma ilegal, não é? Infelizmente, o minério ele deixa muito pouco para o Brasil. Os royalties, o valor dos royalties é pequeno, muito abaixo, por exemplo, da atividade petrolífera. É um setor completamente desonerado através da Lei Candir, não é? Então, o Brasil deixa de arrecadar tributos, cobra um royalties muito barato e ainda permite que o minério seja exportado in natura, não é? Eu acho que é uma questão crucial. O parlamento brasileiro, o governo brasileiro tem que enfrentar imediatamente essa questão para melhorar, para fazer com que toda essa riqueza mineral que tem a nação brasileira, ela sirva efetivamente para o desenvolvimento econômico e, sobretudo, o desenvolvimento social, porque, do contrário, nós estamos construindo outras serras do navio, que foi exatamente o que aconteceu no estado do Amapá. Muita exploração mineral, enriqueceu muito um grupo, mas deixou mazelas sociais sentidas até hoje, décadas depois do fim da exploração mineral. Meu nome é Michel Antônio Alves, eu moro em Rialma, Goiás. Minha cidade faz 3 com a Belém Brasília. Eu queria saber por que não duplica esse 3 da Belém Brasília, de Anápolis até o Tocantins. Porque aqui está um trecho muito sufocado, estrangulado, está morrendo muita gente. A BR não tá suportando tanto carga pesada. E devido às ultrapassagens do lado contrário, tá tendo muito batido frontal. Se fosse duplicado, não teria acidente. Michel, eu recebi o seu questionamento a respeito da BR-153 no trecho que liga Rialma a Porongatu. Eu quero dizer a você que eu não tinha conhecimento, mas foi muito oportuna a sua intervenção, porque eu vou ao Ministério do Transporte, ao DENIT,
para saber o que poderá ser feito no sentido de minorar essa situação. Nós nos preocupamos muito com essa questão da BR-153, estamos aqui trabalhando para que haja uma duplicação na rodovia, portanto pode estar tranquilo que eu tomarei todas as providências no sentido de viabilizar a recuperação desse trecho citado por você. Durante o mês de maio, alguns temas continuaram dando o que falar, como a corrupção e o novo Código Florestal, por exemplo. Mas o destaque do mês vai para um assunto que surpreendeu pela quantidade de manifestações na central de atendimento do Alô Senado: a violência no trânsito. Em março desse ano, uma pesquisa do Data Senado deixou claro o desejo dos brasileiros de ver os crimes de trânsito punidos com mais rigor. Os números surpreendem. 96% dos entrevistados acham que o motorista flagrado bêbado deve ter a carteira suspensa imediatamente. E para 82%, deve-se considerar que o motorista tem sim intenção de matar quando dirige alcoolizado ou ultrapassa a velocidade permitida. Fazendo coro com esse movimento, a Rita de Cássia Pereira, daqui de Brasília, pergunta aos senadores: se um dos maiores erros é beber e dirigir, por que ainda é permitida a venda de bebidas alcoólicas em postos de gasolina? Com a palavra, o senador Romero Jucá. Bom, Rita, essa é uma definição que cabe ao GDF. A cada estado federado tem a condição de fazer a sua legislação sobre essa questão das bebidas e a repressão à venda de bebidas. Na questão dos estádios de futebol é a mesma coisa. As legislações são também estaduais. Portanto, cabe a cada estado discutir. Realmente, vender bebida alcoólica em posto de gasolina é um contrassenso. Mas a gente sempre deve pensar também que, além do motorista, existem outras pessoas no carro. E essas outras pessoas, em tese, podem consumir a bebida alcoólica. Então, essa é uma discussão que deve ser feita na sociedade, mas a definição cabe a cada estado. Lá de Itamaraju, no sul da Bahia, o Eduardo Marques da Silva manda sua mensagem para o senador Paulo Paim. Ele conta que quer se aposentar, já tem 30 anos de contribuição, mas tem medo de dar entrada nos papéis e ser prejudicado pelo fator previdenciário. O Eduardo pergunta quando virá o resultado da luta pelos direitos dos aposentados. E aí, senador? Eduardo, você tem razão. Essa é uma luta que nós estamos travando há 12 anos para acabar com o fator previdenciário. Qual a notícia boa? O presidente da Câmara dos Deputados aprovou um requerimento de urgência para que o meu projeto, que acaba com o fator previdenciário, seja votado no plenário daquela casa. Por isso, Eduardo, eu recomendaria nesse momento que há esse movimento aqui no Congresso pela aprovação do nosso projeto que altera o fator previdenciário em benefício do trabalhador, que você aguardasse. Quem aguardou até hoje, aguarda até o fim do ano. Quanto àqueles que já estão aposentados, eu faço parte agora da Comissão de Orçamento, estamos montando lá um grupo de trabalho para ver se no orçamento desse ano vamos garantir uma política de reajustes reais para os aposentados e pensionistas. Eu não desisti, eu estou pelhando, como a gente fala no Rio Grande, enfim, eu acho que esse ano vamos avançar. O Alô Senado está esperando pela sua participação. Ligue para a gente pelo 0800 61 22 11. Envie a sua pergunta em vídeo pelo www.senado.gov.br/alôsenado ou mande uma mensagem escrita pelo www.senado.gov.br/tv. E quem fez contato com a gente lá de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, foi o Paulo Roberto Silva Cruz. Ele lembra que entre 2002 e 2003, quando o dólar era cotado a quase R$ 4,00, a gasolina costumava subir de preço por causa da alta do dólar. Agora que o dólar vale cerca de R$ 2,00, ele quer saber por que o preço da gasolina não caiu pela metade. Quem responde é o senador Aloísio Nunes Ferreira. Uma parte da nossa gasolina é importada e o preço da gasolina é, em grande parte, controlado pelo governo. Nós temos aí no preço da gasolina um lado criminoso, que são os cartéis que se formam entre postos de gasolina para segurar um determinado nível de preço. Mas isso é um assunto do Ministério Público, da polícia, que tem que desbaratar esse tipo de associação criminosa. Agora, nós temos um problema com o preço da gasolina. É que o preço do petróleo subiu e
a gasolina, o preço da gasolina está sendo mantido pelo governo artificialmente baixo. E com isso, graças a essa política, por causa dessa política, nós estamos matando o pró-álcool, matando a produção do álcool nacional. Porque o álcool, ele tem que guardar no seu preço uma certa proporção com o da gasolina. Se ele fica abaixo, digamos assim, do 70%, acima de 70%, melhor dizendo, do preço da gasolina, o consumidor prefere pôr gasolina em vez de pôr álcool. Então, o preço da gasolina é apenas um elemento de uma política energética completamente errada desenvolvida pelo governo. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Continue ligado na gente e não deixe de mandar as suas mensagens. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!